Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Ao Final do Dia, comigo, Mário Mourinho Lopes, aqui no canal A Cor do Dinheiro. Hoje trago um tema que já abordei no passado. Na altura referi que vinha aí o diabo, isto é, estavam-se a criar as condições perfeitas, uma tempestade perfeita para termos uma crise económica, nada que nós desejemos, naturalmente, mas que se estava a tornar, ou se começava a ver no horizonte. Isto foi antes do conflito, da invasão da Ucrânia pela Rússia. Esse evento apenas agudizou, ou se quiserem até acelerou aqui um bocadinho o processo, mas isto já vinha de trás. E o que nós estamos a observar agora, o aumento de preços, a inflação, é justamente uma das consequências daquilo que estava a acontecer. E, portanto, em jeito de síntese, o que eu basicamente na altura referi foi que o preço das matérias-primas estava a aumentar consideravelmente, portanto, do lado da oferta aqui havia uma pressão sobre os preços, mas se apenas acontecesse isso, então isso não teria um grande impacto do ponto de vista de inflação. Isto é, naturalmente que o preço das matérias-primas iria aumentar e isso iria refletir-se no preço de alguns bens que incorporam essas matérias-primas. No entanto, o efeito seria apenas uma alteração do preço relativo dos bens. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que depois, ou havendo bens que ficam mais caros, as pessoas naturalmente irão ter de consumir ou menos desses bens, ou não podendo, irão ter de fazer escolhas e consumir menos de outros bens. Por exemplo, se o custo da energia aumentar, tudo o resto constante, e se as pessoas não conseguirem reduzir o seu consumo de energia, então, para o mesmo rendimento disponível, para o mesmo dinheiro que as pessoas têm, irão ter de fazer escolhas, irão ter de consumir menos de outros produtos. Ora, a diminuição do consumo de outros produtos faz tem um efeito oposto sobre os preços destes produtos em particular e, portanto, em média, a coisa iria balancear-se. A questão é, nós temos também um problema do lado da procura e esse problema do lado da procura foi causado também pela política monetária dos bancos centrais. Vamos tentar simplificar aqui a linguagem. Basicamente, durante o período da Covid houve uma recessão ainda que curta económica, houve quedas muito abruptas no PIB, e isso de certa forma foi atenuado pelos Estados, pelos governos que, permitindo os layoffs, as moratórias, ajudaram a atenuar o impacto sobre o bolso das famílias. As moratórias em particular tiveram um impacto muito grande, porque até permitiram aumentar o rendimento disponível das pessoas. Quem tinha uma renda para pagar 300, 400, 500 euros deixou agora de ter isso para pagar e, portanto, até tinha mais dinheiro no final do mês e, ao mesmo tempo, os bancos centrais, com as taxas de juros muito baixas, com as políticas de quantitative easing, estavam a inundar os mercados de liquidez, a disponibilizar muito dinheiro. Ora, com o fim, ou enfim, o quase fim da Covid e com a recuperação da economia, houve aqui um aumento muito considerável da produção e da venda de bens duráveis. E, portanto, houve aqui um investimento muito grande, um consumo muito grande deste tipo de bens que foi proporcionado também pelo facto de existir muito dinheiro em circulação. E, portanto, em resultado desta política monetária altamente expansionista, com baixas taxas de juros, com muito dinheiro em circulação, isso fez naturalmente com que a procura aumentasse, o consumo aumentasse, o investimento aumentasse e, portanto, a situação que nós temos neste momento é muito dinheiro atrás de poucos bens. Ora, quando isto acontece, o efeito é o de aumento de preços. E porquê é que isto é um problema? Isto é um problema por vários motivos. Primeiro, porque os salários tipicamente são um bocadinho mais rígidos do que os restantes preços e, portanto, demoram a acompanhar. Esse é um problema. O outro problema tem que ver com a necessidade do Banco Central agora aumentar as taxas de juros
para justamente atenuar os efeitos da inflação. E qual vai ser o impacto deste aumento das taxas de juros? Ainda não o estamos a sentir, nos Estados Unidos já foram aumentadas, em Portugal ainda não, aliás em Portugal, que está sujeito à política monetária do BCE, o BCE ainda não aumentou, diz que irá fazê-lo neste verão, mas assim que as taxas de juros começarem a aumentar, quase imediatamente nós teremos um aumento muito considerável dos nossos créditos. Ora, isto significa que as nossas rendas que pagamos mensalmente irão aumentar e isso pode ser um aumento muito considerável, pode representar um grande esforço no nosso orçamento. Reparem, se pagarem uma renda de 300 ou 400 ou 500 euros mensais pela casa, um aumento da taxa de juros de 1 ou 2 pontos percentuais pode fazer com que a renda quase duplique. E, portanto, nós estamos a falar de especialmente se estiverem no início do vosso crédito e, portanto, ainda estiverem a pagar muito de juros. Ou seja, isto pode significar um aumento muito considerável no esforço que as famílias vão ter de fazer. Mas o problema não acaba aqui. Por outro lado, isto vai também diminuir o investimento, naturalmente, torna os empréstimos mais caros, isso vai ter um efeito na economia, naturalmente, menos investimento, menos crescimento económico, PIB menor, e por outro lado, e isto é grave, especialmente grave no caso de Portugal, vai aumentar os custos com a dívida, com o serviço de dívida. Portugal é um país muito endividado, 127% do PIB em dívida pública, e a parte que nós, todos os anos, sai do Orçamento do Estado para pagar a dívida pública tem vindo a diminuir nestes últimos anos, em resultado da baixa das taxas de juros e da intervenção do BCE no mercado de obrigações, portanto, comprando a nossa dívida pública. Ora, com o aumento da inflação, o BCE vai ter de diminuir substancialmente ou até parar com este tipo de operações, vai ter de subir também a taxa de juro e isso vai se refletir na nossa dívida pública e naquilo que nós pagamos pelos juros da dívida pública. Ora, isso vai ser um esforço financeiro grande para o Estado e nós já sabemos que tal coisa não existe. O esforço financeiro significa um peso acrescido para os contribuintes, porque a fonte de financiamento do Estado são os contribuintes. E, portanto, nós estamos aqui, infelizmente, a caminhar para um cenário muito pouco simpático, que poderá trazer consequências económicas graves, e que poderá originar aqui um aperto grande. Enfim, eu não gosto de ser o portador das más notícias, mas é bom que tenhamos consciência disto para que possamos antecipar esse impacto, possamos tomar aqui algumas medidas, se estiverem com pressão grande do ponto de vista da renda, talvez esteja na hora de equacionarem, de renegociar, por exemplo, o crédito à habitação com outro banco que ofereça uma taxa de juros mais baixa. Enfim, alguma coisa poderá ser feita. Com isto me despeço, desejando-vos um ótimo fim de semana e até para a semana.